Meu nome é Eliazer da Cruz de Lima, eu sou casado com a Thalita, pai da Alice, minha filha tem 3 anos e é um privilégio estar aqui podendo compartilhar contigo em um tema onde por si só já nos leva a olhar para Cristo e sair da nossa zona de conforto para que isso de fato aconteça, proclamando o Evangelho no Brasil e no mundo. Eu fico muito feliz quando eu estou em contato, quando eu vejo o trabalho, fiquei muito feliz em ouvir aqui em tudo o que a Seminogal está conectado. Isso é muito lindo. Eu me recordo que nos anos 2000, compartilhava muito sobre que o Evangelho chegaria até todas as nações, todos teriam uma porção da Bíblia em 150 anos. Então, em 2150 anos depois de Jesus ter vindo a essa terra, a gente teria o Evangelho a todos na sua própria língua, a todos tendo a oportunidade de conhecer quem Cristo é. E eu fiquei muito feliz que esse ano foi atualizado isso. E essa nova atualização foi que daqui 4 anos, em 2025, a gente terá no mínimo um versículo para cada nação, para cada nação específica na sua língua, terá algo do Evangelho, algo da Bíblia na sua língua. E algo que eu achei mais incrível, em 2033, a ideia é que toda a Bíblia esteja totalmente traduzida na língua materna de todas as pessoas desse mundo. E sabe o que isso me arremete? Em Mateus, quando a Bíblia vai nos conectar, que quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações, aí viria a volta dele. Aí viria o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E sabe que eu quero te perguntar nessa noite, nesse horário que você está participando, você está conectado conosco, a minha pergunta é: o que você tem feito para que isso aconteça? Para que essa proclamação do Evangelho no Brasil, no mundo, venha a ser acelerada. E eu quero te convidar hoje está conectado conosco nesse tempo de palavra, nesses poucos minutos que teremos, mas eu creio que o Senhor te convidou a você de alguma forma ouvir aquilo que Ele está fazendo no mundo e Ele quer que você faça parte disso também. Então eu já quero te convidar a abrir em Atos capítulo 19 e a gente vai ler um versículo, que é o versículo 11, Atos 19, versículo 11. E ele vai nos dizer o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E eu vou ler de novo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Agora você troca ali o nome de Paulo e coloca o seu nome. E aí ficaria assim: e Deus, pelas mãos de Eliezer, fazia maravilhas extraordinárias. E esse é o convite que eu tenho para fazer para você hoje. Você, ao estar ouvindo isso, Deus está te convidando a viver uma vida onde tem disponibilidade dele fazer maravilhas extraordinárias a partir das suas mãos. E o quanto a sua vida está disponível para que isso aconteça. O quanto isso está disponível para que isso venha de fato a acontecer. Eu olho para João 7 e aí a Bíblia vai nos dizer, Jesus está compartilhando e ele diz que ao aceitar Ele, a estar em conexão com Ele, o Espírito Santo habitaria dentro de nós e rios de águas vivas fluiriam a partir de nós. Sabe o que isso significa? Que nem eu e nem você somos uma represa que tem que repreender e deixar só para nós aquilo que o Espírito Santo tem. Mas a partir do Espírito Santo fluir na vida de outras pessoas, porque você deixando fluir, mais e mais esse rio vai fluindo e vai te limpando e vai levando para outras e mais pessoas.
Eu sou de Curitiba, do estado do Paraná. Eu tenho contato com a Jocum, a gente é líder de treinamento de evangelismo dentro da Jocum, mas eu sou diretor fundador de uma escola que chama Jesus Expression, que significa expressão de Jesus. E essa escola, a gente tem dado treinamento em algumas igrejas, treinamento em algumas instituições. Ano passado, a gente deu treinamento para 500 pessoas, devido ao ano da pandemia, tudo que estava acontecendo. E esse ano, nesse primeiro semestre, ainda estamos nesse tempo de pandemia, mas logo nesse primeiro semestre, a gente fechou o treinamento de 2.000 alunos que estão recebendo e sendo ativados a viver a expressão de Jesus, seja onde eles estiverem. Quando eu olho para a Trindade, eu creio que a gente compreende quem é Deus Pai. E a gente compreende quem é Deus Filho. Só que quando a gente olha para o Espírito Santo, que também é Deus e Espírito Santo, a gente tem uma incompreensão em muitas vezes. E aí a gente vai falar de Deus e Espírito Santo e a gente vai lembrar dos seus atributos, que são o falar em línguas, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, o você ter um calafrio, o você estar dentro da sua igreja, você de fato receber aquela presença maravilhosa do Senhor, você entregar uma palavra para alguém, você se sentir empoderado, encorajado de estar ali dentro. Mas o Espírito Santo, ele é além de todos esses atributos dele. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. E a partir desse relacionamento, fazer com que isso que a gente leu, que maravilhas extraordinárias aconteça na vida de outras pessoas. Eu me lembro de uma experiência onde o Senhor me levou a viver, que eu estava compartilhando dentro de uma igreja, e aí trouxeram até mim uma mulher que tinha problema na visão, e ela não enxergava nada no olho esquerdo, e o olho direito dela tinha apenas 20%. E aí eu orei por ela, e enquanto eu orava, ela já saltava de alegria. Só que ela compartilhou comigo que, de vez em quando, ela perdia esses 20% que ela tinha de visão do olho direito, mas ela voltava a ver nos próximos dias, era só um período. E aí ela tinha ali 30 dias, faltavam 30 dias para ela fazer uma cirurgia, onde iria reconstituir a visão dela, ou o máximo possível da visão dela, para que ela voltasse a ver de uma forma melhor do que ela estava vendo. E aí na oração, eu pude compartilhar com ela algo que o Espírito Santo estava falando comigo. Um mês depois, eu voltei a ver ela, e ela disse o seguinte, que ela tinha ido no médico, no exame pré-operatório, e aí o médico olhou os exames e disse para ela, o que aconteceu com você? E ela falou, por quê? Porque é como se você nunca tivesse nenhuma doença nos seus olhos, você não tem mais nada, o que aconteceu? E ela compartilhou sobre a oração, o que havia acontecido. O médico entregou a vida dele para Jesus, porque ficou maravilhado com o que havia acontecido. E sabe o que isso significa? Nada mais era que Deus já queria fazer aquilo, e Ele me convidou a fazer parte disso. A Seminogal hoje quer te convidar a fazer parte daquilo que Deus deseja fazer no Brasil e no mundo a partir da sua vida. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa palavra que diz realizar maravilhas extraordinárias? Eu estava no meu trabalho e eu me lembro que o meu colega, ele disse assim, disse para um outro amigo, cara, eu estou com uma dor na perna. E aí eu senti o Espírito Santo falando, vai lá orar por ele. E eu fui lá e eu disse para ele, cara, posso orar por você? E ele falou, ficou meio assim, dúvida, não. Eu disse, olha, se eu orar e nada acontecer, você não vai sair perdendo nada, você já está ruim, não vai ficar pior. A oração não vai piorar você. E ele falou, então tá bom, pode orar. Eu orei por ele, e enquanto eu orava, os músculos da perna dele saltavam. E ele falou, o que está acontecendo? E eu disse, você está sendo curado, pode andar. E ele começa a andar e não mancava mais. Só que quando ele chegou perto de mim, ele mancou. E eu falei, por que você está mancando? Ele falou, cara, esse daqui é um problema mais sério, aí já não vai dar não.
Aí eu falei, mas conta pra mim o que aconteceu. Ele falou, cara, desde a minha infância eu tenho uma perna menor do que a outra. E aí eu disse pra ele, cara, isso daí pra Jesus é facinho. Aí ele falou, como assim? Eu falei, senta aí. E aí ele sentou, eu falei, eu vou orar por você novamente. E aí ele olhando pra mim, a hora que eu falei, posso começar a orar? Dele, sim. Aí ele fechou o olho. Aí eu falei, não fecha o olho não, porque vendo você já não vai acreditar, imagina de olho fechado. Daí ele falou, então tá bom. Eu orei por ele, a perna dele cresceu na frente dele, e aí ele não entendendo nada, ele falou, cara, o que eu preciso fazer? Eu falei, sabe o que foi isso? Foi apenas um mimo de Deus, eu quero te apresentar o pacote completo. Apresentei o plano de salvação, ele entrega a vida dele para Jesus, e aí ele compartilha comigo que naquela semana, isso foi numa quarta-feira, naquela semana ele tinha escrito e colocado na geladeira dele um papel com os seguintes dizer, eu vou me matar no sábado, se Deus existe, me mostre algo diferente. E aí ele me encontra na quarta-feira e Deus está lá encontrando ele. Ele entregou a vida dele para Jesus, e depois disso, quando alguém chegar reclamando da vida, chegar falando que está difícil, ele olha para a pessoa e fala, Deus existe, eu vou contar para você a minha história. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus queria alcançar ele. E da mesma forma que eu falei, ele só me convidou a viver essa maravilha e encontrou um coração disponível para isso. E é o que eu quero compartilhar contigo. Tenha um coração disponível. Quando Jesus ele vai começar o seu ministério e ele jejua por 40 dias, Satanás vem até ele e tenta atacar. Na minha cidade, a gente costuma dizer que se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Eu creio que Satanás falou, cara, eu quero atacar Jesus, então eu sei quem Jesus é, eu preciso ir e eu não vou terceirizar isso não. E aí ele vem até Jesus e ele tenta atacar a identidade de Jesus. Então em Mateus capítulo 4, ele olha para Jesus no versículo 3 e diz, se tu és o Filho de Deus, peça que essa pedra seja transformada em pão. Jesus responde ele a partir da palavra, e aí ele continua, e nos próximos versículos ele vem e fala, se tu és Filho de Deus, se joga desse penhasco, se lança desse penhasco. E aí Jesus novamente responde ele da seguinte forma, usando a palavra, dizendo que ele não precisava dessas coisas para que ele provasse de quem Deus era. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olhando para Satanás e falando, Satanás, eu já sei quem eu sou. Eu sei que eu estou na condição de homem, meu amigo, mas eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E Deus, o Pai de Jesus, sabe aonde que ele dá esse entendimento para o seu filho? No capítulo anterior, Mateus capítulo 3, no último versículo, Deus diz o seguinte, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu encontro graça. Então quando Satanás veio até Jesus, Jesus já sabia quem ele era, o Pai já tinha dito quem ele era, e hoje o Pai quer dizer para você, que você é o filho e a filha amada dele, em quem ele tem prazer. Tem uma frase que diz, se você não sabe o prazer que Deus tem em você, você nunca vai ter prazer em falar com ele. Logo você não fala com ele, logo você não entende quem ele é, logo você não vai saber o que você pode fazer aonde você está. Sabe o que é ser missionário? É você fazer aonde você está, o que você também quer fazer em outros lugares. É você fazer lá o que você já está fazendo aí, na sua igreja, no local onde você se encontra. Eu me lembro de uma experiência que eu tive em 2018 na Rússia. Eu estive no período da Copa do Mundo lá, e aí eu avistei duas meninas e elas estavam na Praça Vermelha em Moscou. E eu avistei duas meninas, e aí eu estava com um tradutor, e ele é angolano, Esmeralda o nome dele. E eu tinha ganho ele para Jesus, e ele falou bem assim, cara, você impactou a minha vida, como eu posso te servir? Eu falei, seja meu tradutor aqui na Rússia. E aí ele foi o meu tradutor. E aonde eu ia, aonde eu estava, ele traduzia aquilo que eu estava compartilhando. E aí eu estava lá na Praça Vermelha, avistei duas meninas e eu falei, eu vou falar com elas. E eu falei, vamos lá comigo? Ele falou, óbvio, estou aqui para servir e tal.
E aí eu cheguei, e aí ele falou, o que eu preciso fazer? Aí eu falei, é só falar o que eu vou dizer, sem tirar e nem pôr. E ele, então beleza. E eu comecei a compartilhar com elas o que o Espírito Santo estava falando comigo. E eu falei uma frase para elas, que dizia o seguinte: você não vai sair enquanto não for a minha voz. E era algo muito relacionado com essa frase. Pode ser que mudou algumas palavras ou algo assim, mas era algo onde o centro das palavras estava nessa frase que eu te disse. Quando eu falei, elas se jogaram no chão chorando, as duas. E ele olhando para mim, dizendo que não estava entendendo nada. E eu olhei para ele e disse, eu também não estou entendendo, cara. Vamos esperar elas levantar e vamos perguntar para elas. E elas levantaram, e elas, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, fala você para a gente também não sabe. E aí elas contaram o seguinte: fazia algum tempo que elas queriam fugir de casa. Elas eram melhores amigas, mas as duas passavam pelas mesmas situações, onde via o pai bater na mãe dentro da sua casa. E elas estavam, fazia tempo que elas viviam isso, e elas decidiram que elas iam sair da cidade onde elas estavam. E aquele dia foi o último dia que elas foram para a Praça Vermelha e falaram, vamos se despedir dessa cidade indo nesse lugar. Só que a frase que eu disse para elas era a frase que toda vez que elas conversavam para ir embora, vinha até elas. E eu falei exatamente a frase que uma dizia para a outra. Não tinha como eu saber. E elas falaram, como você sabia disso? Eu falei, eu não sabia, mas eu conheço um cara que ele sabe todas as coisas e ele é o autor e criador da sua e da minha vida. E hoje ele escolheu falar com vocês. E aí eu apresentei o plano de salvação, falei de Jesus para elas, elas entregaram a vida para Jesus e elas disseram assim, agora eu quero retornar para minha casa e eu quero esperar e ver o meu pai ser convertido, porque eu entendi que ali é o meu campo missionário. E por isso que enquanto Semi-Nugal a gente quer compartilhar contigo dizendo, aonde você está, as pessoas que você conhece, e essa conferência que você está assistindo não é em vão, é porque Deus quer contar contigo. Deus, Ele quer te convidar a você também fazer parte daquilo que Ele está fazendo nesse mundo. E o que você vai fazer com essas palavras que você está recebendo, com tudo isso que está sendo compartilhado contigo. Mateus capítulo 10, versículo 8 vai dizer o seguinte: cure os enfermos. Lembra que eu compartilhei experiências de cura de enfermidade aqui? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu convido vocês e envio vocês a curar os enfermos, seja aonde for. É muito lindo você ir para a sua igreja e você ser empoderado pelo Espírito Santo, receber a palavra, entender o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você, e entender o que ele vai falar em Mateus 28 e em Marcos 16, que é portanto ide. Mas se você deixar isso para viver só dentro da sua igreja, algo precisa ser mudado. Porque Jesus está dizendo em Marcos 16, 17, sabe o quê? Os sinais seguirão os que creem. Logo, você olha para si e fala, se os sinais não estão me seguindo, será que eu estou crendo de fato? Porque Jesus está dizendo, os sinais seguirão os que creem. Então você precisa sair da sua casa, não em busca de experiências, de ganhar alguém para Jesus. Você precisa sair da sua casa com um relacionamento com a pessoa de Jesus. Porque esse relacionamento vai te levar aos sinais te seguirem. Logo, você vai viver maravilhas extraordinárias a partir das suas mãos, a partir daquilo que Ele quer compartilhar na sua vida e aonde você estiver. E eu quero compartilhar a última experiência com vocês, uma experiência que eu estava na Rússia e eu estava lanchando e aí o Espírito Santo compartilhou comigo, termina o seu lanche e vai lá na biblioteca. E aí eu chamei, o tradutor estava comigo, o Esmeralda, eu falei, cara, preciso que você vá comigo lá na biblioteca. E aí ele falou bem assim, cara, bora, vamos lá. Fomos lá na biblioteca, só que eu não tinha nada para falar com ninguém, o Espírito Santo havia compartilhado comigo apenas para mim ir na biblioteca. Fui lá na biblioteca, entrei, logo que eu avistei duas pessoas, o Espírito Santo compartilhou comigo, eu quero que você fale com eles. E aí eu fui lá, ainda eu não tinha nada para compartilhar com eles,
mas o Espírito Santo havia compartilhado em dizer algo para eles, simplesmente ir até eles. E eu fui até eles, logo que eu cheguei, aí eu dei os cumprimentos a eles, um deles já se afastou, e mais um ficou. E eu falei, cara, eu creio que o Espírito Santo tem algo para compartilhar contigo. E aí ele falou, o que você tem para dizer? E aí eu disse para ele, cara, eu sinto muito forte dentro do meu coração que o Espírito Santo diz para dizer para você que você abandonou um filho seu no seu país. Só que isso era muito específico. Sabe o que ele fez? Ele olha para mim e ele diz, cara, faz anos que eu abandonei a minha família, a minha ex-mulher e o meu filho, e em todos esses anos eu nunca cumpri com as minhas obrigações, mas faz tempo que pessoas têm me falado sobre isso, e aí vem você e fala que Deus falou para você isso, eu nem conheço você. E aí eu compartilhei sobre quem Jesus era, e que Jesus ele é pessoal, e queria compartilhar com ele. Quando Jesus compartilha algo conosco para entregar para alguém, não é porque ele é fofoqueiro, mas é por ele conhecer aquela pessoa, ele quer revelar o coração dela para ela entender o amor dele. E aí eu compartilhei com ele, ele entrega a vida dele para Jesus, compartilha com o cara que tinha se afastado, o cara entrega a vida dele para Jesus. Mas um detalhe, os dois são muçulmanos. E aí sabe o que ele me disse? Ele falou, cara, você não só ganhou eu para Jesus, eu quero voltar para minha família e eu quero compartilhar com eles, e a minha ex-mulher e o meu filho, eu quero chegar até eles e eu quero restituir tudo que eu não paguei e honrei em todos esses anos que eu me afastei deles, e eu quero fazer isso 2 vezes mais do valor que eu devo para eles. E não porque eu quero comprar o amor deles, porque nunca mais talvez a gente possa se reconectar, mas eu quero cumprir com aquilo que Deus acredita que seja certo, então eu agora também acredito que seja o certo. Jesus quer alcançar pessoas a partir da sua e da minha vida. A igreja é totalmente válida e você tem que estar dentro dela. Se você não está, vá até uma igreja e siga uma visão. Se conecte com pessoas, mas que o que a igreja te equipe seja como um empoderamento para você viver nas ruas aquilo que ele tem compartilhado com você dentro da sua igreja. Quando você sentir o poder dele dentro da sua igreja, que você possa voltar para a sua casa, para o lugar onde você está, e entender que Efésios 2 vai dizer o seguinte, que Deus ele te chama para salvar a vida de outras pessoas a partir de você. Sabe o que ele vai dizer em Efésios 2? Vai dizer que ele não nos salvou pelas nossas obras para que ninguém se vanglorie disso, mas sim, ele nos salvou para as obras. E é isso que ele está fazendo com você agora. Por isso que ele está compartilhando contigo isso, para você entender, compreender, sair da sua zona de conforto e também vivenciar isso com a vida de outras pessoas. Principalmente com aqueles que ainda não conhecem quem ele é. Principalmente com aqueles que você sabe que está em desafios na sua vida cristã. Esteja disponível a quem Deus é. Se relacione com ele. Tenha uma identidade sabendo que você é filho e filha. Mateus 9:38 diz assim, Jesus está dizendo aos discípulos e ele fala assim, ore por trabalhadores. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que Paulo vai dizer sobre os dons do Espírito Santo, e ele vai dizer assim, os dons são para um fim proveitoso. Logo, a gente entende que dons do Espírito Santo não é um troféu, nem para mim e nem para você. Os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo para um fim proveitoso. Logo, a gente entende que são ferramentas. Só que só usa ferramentas quem trabalha. Você volta lá para o que Jesus estava dizendo. Peça por trabalhadores. Sabe o que Jesus estava falando? Eu não quero igrejas apenas cheias. Eu quero igrejas cheias de trabalhadores que vão usar aquilo que eu já coloquei dentro deles, que são as ferramentas que eu entreguei para eles avançar com o reino de Deus.
E Jesus, ele já nos deu toda a autoridade, ele já nos capacitou, nos chamou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Agora é você arregaçar as mangas e você proclamar o evangelho no Brasil e no mundo, assim como é aquilo que a Seminogal está trazendo para você hoje. Deus te abençoe, muito obrigado por essa oportunidade e grato pela sua vida. E que isso não fique apenas com você, mas também venha transferir para a vida de outras pessoas. Amém? A paz do Senhor e Deus te abençoe, muito obrigado.